Olá! O que você vai lembrar de 2016? Um ano que parece não ter fim. Cortes no orçamento. A crise econômica chega ao UFOP. Festival de Inverno, Cineop e Fórum das Letras. Em 2016, eles sobreviveram à falta de recursos. A saúde em alerta máximo. Um mosquito ameaça os brasileiros. Os rastros da lama em Mariana. Um ano da maior tragédia socioambiental do país. Eleitores vão às urnas em Ouro Preto, Mariana e também na UFOP. Ocupar e resistir. Estudantes param a universidade e escolas da região em protesto contra a PEC 55. Agora, na retrospectiva de 2016 do Plano Aberto. Em 2016. Vivemos cada dia do ano como se ele não fosse chegar ao fim. A crise política e os balanços no cenário internacional chegaram à nossa economia. As universidades federais começaram o ano com os cortes lá de 2015. E no início de agosto, o governo federal anunciou o orçamento para as instituições de ensino em 2017. E veio mais aperto. Os números revelam cortes de mais de 40% nos investimentos e cerca de 18% no custeio das universidades, aquele dinheiro que vai para manutenção e serviços. Então, o impacto desses cortes, eles podem realmente produzir uma série de consequências na nossa manutenção. Porque a universidade já vem se programando para esse tipo de ação não tão abrupta como foi esse último corte, vamos dizer assim, nos últimos 3 anos, com diversos programas de conscientização de uso de recursos públicos, né, de uma forma geral, impressão consciente, transporte consciente e outras ações, e também com ações junto ao próprio MEC. Em março, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência teve uma previsão de redução estimada em 50%. Representantes do PIBID na UFOP se mobilizaram contra os cortes. Além dos materiais, os cortes têm diminuído o número de bolsas, né, em várias instituições. No caso da UFOP, essa diminuição foi pequena, mas o cenário atual ele não é muito positivo e essas bolsas podem ser reduzidas. Mas a crise não parou as atividades da UFOP. No meio do ano, o reitor da universidade anunciou a criação dos centros de custos em todos os campi. A medida faz parte do plano de gestão e busca aumentar o controle dos gastos dentro da instituição. E em outubro, o novo plano de desenvolvimento institucional da UFOP foi aprovado. Esse documento ele reflete, com toda certeza, os anseios da nossa comunidade para o que o UFOP deve ser daqui a 10 anos. E a falta de dinheiro chegou também às artes. Antes mesmo da crise recente no Ministério da Cultura, eventos tradicionais aqui na região já sofriam com a falta de patrocínio. Alguns sentiram de perto o impacto da crise econômica e foram até cancelados. Em junho, Ouro Preto recebeu a 11ª edição do Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. O tema abordou a relação entre a preservação, a história e a educação. Como que o cinema, a TV e a educação podem se dialogar cada vez mais e a gente mudar um pouco esse paradigma e levando o cinema para as escolas, né, e ultrapassando as barreiras da sala convencional. E, ao mesmo tempo, como que toda a produção desse conteúdo vai chegar até as escolas, vai chegar até o público. O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana quase foi cancelado, mas resistiu. E esse foi o tema do evento, que teve apenas 11 dias de programação. Começou com as comemorações dos 305 anos de Ouro Preto e terminou no aniversário da vizinha Mariana, que fez 320 anos. Em novembro, a 12ª edição do Fórum das Letras trouxe a Ouro Preto autores, escritores e jornalistas consagrados para debater com o público o Brasil que vivemos. Eu respiro o que eu vivo, eu sou parte do meio.
tá ligado? O assunto é também o que eu vivo. Eu ficciono em cima do assunto, porque eu faço ficção, mas muitas vezes eu escrevo também o meu cotidiano. E um movimento artístico que nasceu em Mariana parece imune às inconstâncias do setor. O aldravismo prega a produção livre da arte, seja na poesia, na música, na pintura ou na escrita. Aqui na região, os criadores da corrente artística mostraram ser originais nas produções e livres na interpretação. O aldravismo, porque na realidade cada um de nós já fazia um esforço para levar a leitura, a escrita, a literatura, a própria teoria da literatura para todos, para que todos pudessem ter, então, uma visão do bem que a poesia faz na vida da pessoa. E não foi só a economia que preocupou os brasileiros em 2016. A saúde começou o ano em alerta máximo. E tudo por conta de um mosquitinho de cerca de 1 centímetro, o Aedes aegypti. O transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus infectou ao longo do ano em todo o país quase 2 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Aqui na região, as prefeituras de Ouro Preto, Mariana e de Itabirito, em conjunto com a Universidade Federal de Ouro Preto, articularam diversas ações para informar e mobilizar a população contra o mosquito. Esse trabalho ele foi dividido em várias etapas, né? Tem uma etapa de laboratório, onde nós trabalhamos com substâncias naturais de plantas. A segunda etapa foi monitorar na cidade os pontos onde tem uma maior infestação do mesmo. Eu vou ter que falar com os meus vizinhos para não deixar água parada em lugar nenhum. E a AIDS voltou às manchetes dos jornais brasileiros em 2016. Uma pesquisa do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS mostrou que, na contramão do resto do mundo, o Brasil viu o número de infectados subir nos últimos anos. Hoje são cerca de 830 mil pessoas infectadas pela doença. E é uma realidade que a gente vê mesmo, que o uso de camisinha, o uso do preservativo, os jovens começam utilizando nos relacionamentos mais sérios, logo deixam de usar, ou então naqueles relacionamentos eventuais, né, às vezes induzido por uso de álcool, né, ou drogas, eles simplesmente não utilizam. Então a gente precisa de campanhas mais efetivas mesmo para que atinja mais esse público. Aqui na região, o combate à doença foi intensificado durante o Carnaval e no dia 1º de dezembro. Data mundial do combate à AIDS. Em função da data, a Secretaria de Saúde de Ouro Preto vai realizar uma campanha de conscientização com testes rápidos para detectar a doença, aconselhamento, distribuição de materiais educacionais e de preservativos. No meio do ano, mais uma preocupação. A gripe H1N1, também conhecida como influenza A, pegou mais de 5 mil pessoas em todo o país. Primeiro, nosso inverno aqui é seco, né? Aqui na região sudeste. Por causa do frio, as pessoas ficam mais próximas, né? Em ambientes mais fechados, menos ventilados. E o tempo seco também facilita com que o vírus fique no ar por mais tempo, né? Então, tem tudo que precisa para a transmissão ocorrer no inverno. E se o assunto é saúde, o esporte aparece como ferramenta indispensável para conciliar o bem-estar do corpo e da mente. Alguns até tiveram que praticar, nem que fosse por um dia, para correr atrás da tocha olímpica que passou por Ouro Preto antes do início dos Jogos no Rio de Janeiro. Esse é o momento que renasce a esperança, a chama da esperança no Brasil. O povo brasileiro é forte e isso, de certa forma, faz com que a gente sonhe com dias melhores. A juventude na rua, celebrando a chegada da tocha olímpica, isso diz que o Brasil tem jeito e que somos fortes. Um ano da maior tragédia socioambiental do país. Em junho, o GEPSA, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP, denunciou as mineradoras brasileiras à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violarem os direitos das comunidades vítimas da exploração do minério. O Brasil foi chamado a se explicar. E a gente vem acompanhando como as vítimas estão desassistidas, tanto pelo Estado como pelas mineradoras responsáveis. Porque, embora a barragem seja da Samarco, a Samarco é uma joint venture da BHP e da Vale. Então, as 3 empresas são responsáveis. E como nós vimos observando uma série de violações de direitos humanos,
e a dificuldade de obter a proteção no Estado brasileiro, que é tão comprometido com as mineradoras, nós entendemos por bem denunciarmos essa situação para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A tragédia é lembrada todo dia 5 do mês, às 4 horas da tarde. O minuto com sirenes tocando faz referência aos sinais sonoros que deveriam ter sido instalados na região pela Samarco para alertar a população em caso de acidentes. E o protesto deu origem a um jornal produzido pelos atingidos para fortalecer a luta e resguardar as memórias de quem perdeu tudo. Ele é feito por nós, nós não excluímos nada e não acrescentamos nada além do que a gente quer contar. Então, assim, sai exatamente com as palavras que os atingidos gostariam que saísse, que muitas vezes nos jornais, nas televisões, não saem. 2016 também foi ano de eleições. Os políticos tiveram que suar a camisa para conseguir votos nos municípios. O impeachment da presidente Dilma Rousseff e a descrença dos brasileiros com a classe política refletiu na disputa pelas prefeituras. Abstenções, votos brancos e nulos. Mais de 30% dos eleitores não quiseram votar. Aqui na região, não foi diferente. Em Ouro Preto, 4 candidatos disputaram a preferência dos eleitores. O engenheiro Júlio Pimenta, do PMDB, que já havia tentado o cargo em 2012, foi eleito com 47% dos votos. Já a primeira capital de Minas Gerais reconduziu à prefeitura o vice-prefeito que assumiu a cidade após a cassação do prefeito eleito. Duarte Júnior, do PPS, foi eleito com 74,37% dos votos, numa disputa com outros 3 candidatos. Nós fizemos um plano de governo bem elaborado, bem pé no chão, com ações concretas, primeiro de resgate, de renovação, de reconstrução daquilo existente. Nós não temos no nosso plano nada mirabolante, nada faraônico, pelo contrário, há uma preocupação grande com coisas básicas do dia a dia, desde a manutenção da cidade, com a manutenção dos postos de saúde, com a manutenção das escolas, não só a questão física, mas também a questão pedagógica, a questão da valorização do servidor público, coisas que basta muita vontade política e muito desejo de fazer e presença. Corrida por votos também na UFOP. Em novembro, a comunidade acadêmica elegeu a nova administração da universidade. Na disputa, professores da engenharia, da farmácia, da física, da educação. No meio do processo, uma desistência. Os professores Issamo e Deoclésio não se consideraram legitimados a continuar o processo. E quem levou a melhor foi uma nutricionista. Cláudia Marlieri será a primeira mulher a assumir a reitoria da UFOP. Eles podem esperar da gente uma administração que quer trabalhar muito, né? A gente acredita que tem contribuições para fazer do ponto de vista acadêmico. A gente já mostrou as propostas para aumentar essa diplomação, né? Então, e diminuir essa retenção. Na extensão, nós temos acreditação, né? Nós temos também, no ensino, na pesquisa e pós-graduação, esse crescimento vertical e também incentivo, né, à pesquisa. E alguns desafios já estão colocados à nova administração. A promulgação da PEC do teto de gastos promete impor um congelamento dos recursos para a educação pelos próximos 20 anos. A proposta de emenda à Constituição mobilizou estudantes de todo o país que ocuparam instituições públicas de ensino. Em Ouro Preto e Mariana, além da UFOP, escolas públicas foram ocupadas. Aqui presentes, com esse ato que é um ato genuinamente de coragem e de consciência, eles estão desenvolvendo um aprendizado da democracia e da cidadania, compondo comissões, se organizando, criando argumentos a partir de uma discussão em conjunto para se posicionar contra aquilo que eles consideram injusto. Então, antes de qualquer coisa, a ocupação ela é a oportunidade que eles, jovens, têm, são jovens de 15, 16 anos, de aprender que no nosso país, as conquistas, para que sejam duradouras, elas demandam a vigília constante. Pois é, e faltam apenas 2 dias para 2017. 2016 finalmente estará encerrado. Desejamos a você um ano novo totalmente diferente, cheio de alegrias e muitas realizações. Até o ano que vem.